Esse é o podcast do canal Contextos Bíblicos. Eu sou Rodrigo Galiza, historiador do judaísmo e cristianismo antigo. Por anos fui editor de resenhas críticas do periódico acadêmico Andrews University Seminary Studies, e aqui nessa seção do podcast eu resumo para você pesquisas sobre assuntos relacionados à Bíblia. Desde a reforma do século XVI, os cristãos têm dedicado grande parte da sua atenção às questões de interpretação bíblica. Quando as questões levantadas sobre a legitimidade do clero foram aplicadas à sua interpretação das Escrituras durante e após a reforma, uma revolução na crítica textual e no historicismo bíblico logo se desenvolveu a ponto de o fundamento sobrenatural das Escrituras cristãs ser seriamente questionado. Como produto dessa hermenêutica da suspeita, a suposição de que a Bíblia foi inspirada por Deus foi relegada a uma posição secundária nos estudos bíblicos. O livro A Inspiração e Interpretação das Escrituras, de Michael Graves, argumenta que isso não ocorreu nos primeiros séculos do cristianismo. A importância desse estudo não deve ser subestimada. Trabalhos recentes sobre hermenêutica destacam como as suposições sobre a inspiração e revelação moldaram as tradições cristãs e a leitura das Escrituras, e como a compreensão da inspiração divina é fundamental para a interpretação bíblica. Embora o estudo de figuras da Igreja primitiva tenha sido um campo importante na tradição católica, os protestantes nos Estados Unidos também dedicaram considerável energia à reflexão sobre os escritos de teólogos cristãos da antiguidade. O laborioso esforço de Philip Schaff em orientar uma equipe de acadêmicos na tradução para o inglês, anotação e comentários sobre os principais textos cristãos da antiguidade foi fundamental para muitos estudos históricos recentes nos Estados Unidos. Com base no trabalho textual de Schaff e de sua equipe, uma geração de acadêmicos em língua inglesa começou a escrever sobre como as escrituras eram manuseadas pelos primeiros cristãos, e logo, livros sobre interpretação bíblica da Igreja primitiva foram escritos em um estilo mais popular. A principal argumentação em livros como Biblical Interpretation Then and Now, da Baker em 1992, no português publicado pela editora Vida em 2005, intitulado Interpretação Contemporânea, de David Dockery, é que os intérpretes bíblicos cristãos primitivos eram divididos em duas categorias distintas: os de Antioquia, que eram literalistas textuais, e os de Alexandria, que eram alegoristas espirituais. No entanto, essa divisão não faz justiça à complexa matriz de visões cristãs primitivas sobre a interpretação das Escrituras, sobre o qual já escrevi no artigo para a Bíblia de Arqueologia da editora Safeliz. Nas últimas 2 décadas, estudos mais informados e equilibrados chegaram ao público, demonstrando o complexo mundo da interpretação bíblica antiga. A importante obra de Francis Young, Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture, e um pequeno artigo sobre interpretação bíblica patrística do mesmo autor, no Dictionary for Theological Interpretation of the Bible, assim como o verbete de Griebelmont sobre a escritura sagrada na Encyclopedia of Ancient Christianity, publicado em 2014, oferece um quadro mais detalhado de como a escritura era lida por teólogos cristãos no passado. Mas, até onde sei, nenhuma obra disponível ao público em geral elaborou especificamente as implicações de como a doutrina da inspiração divina moldou a interpretação das Escrituras no tempo antigo. Com base em sua experiência sobre o uso das Escrituras por São Jerônimo, o novo trabalho de Michael Graves visa discernir como a Igreja primitiva lia as Escrituras por meio de sua compreensão da inspiração. O propósito do livro já é sutilmente sugerido pelo título: A Inspiração e a Interpretação das Escrituras. Graves não desassocia a forma como os primeiros cristãos entendiam a inspiração da forma como eles interpretaram a Bíblia. Portanto, o leitor não deve esperar um tratado sobre como a igreja primitiva entendia a inspiração de forma ampla. Sua abordagem vê uma conexão íntima entre inspiração e interpretação, no qual uma informa a outra. O autor traça com sucesso as, abre aspas, implicações lógicas da inspiração bíblica. Em outras palavras, ele pergunta: o que é verdade sobre as Escrituras por serem inspiradas? O que a inspiração divina deve nos levar a esperar das Escrituras? Fecho aspas. Indagações feitas na página 2. Por meio dessas perguntas, Graves demonstra que a suposição básica dos primeiros intérpretes cristãos era que a Bíblia
tanto as escrituras hebraicas, ou chamado de Antigo Testamento, quanto as escrituras gregas, no cristianismo chamado de Novo Testamento, era produto da intervenção divina. Essa crença era fundamental para sua maneira de ler o livro em contraste com outros livros. Isso é bem diferente das suposições predominantes da erudição bíblica moderna, que tende a ignorar as alegações sobrenaturais da Bíblia para compreender as Escrituras como os estudiosos entenderiam qualquer outra obra literária produzida por humanos. Embora os antigos escritores cristãos fossem unânimes em sua crença de que as Escrituras eram divinas, as consequências dessas suposições variavam, como explica o autor. Apesar da variedade de opiniões, Graves tentou mostrar como a crença comum na inspiração divina moldou a reflexão cristã sobre as Escrituras em seus primeiros 5 séculos de existência. Para dar sentido à abordagem cristã antiga à Bíblia, ele apresenta suas ideias por meio de 20 princípios divididos em 5 capítulos. Portanto, esta não é uma avaliação cronológica da interpretação bíblica antiga, nem geográfica, como normalmente é feito em estudos semelhantes, dividindo a interpretação bíblica antiga entre Antioquia e Alexandria ou de uma forma cronológica. Há muito a ser elogiado nesse arranjo em princípios hermenêuticos. Embora os princípios estejam intimamente conectados entre si e pudessem ter sido organizados de forma diferente no livro, como o autor reconhece, eles são úteis para referência e compreensão lógica no leitor. Antes da elaboração dos 20 princípios, Graves introduziu o tema da inspiração bíblica revisando textos bíblicos básicos sobre o assunto, bem como a maneira como os leitores antigos geralmente abordavam os textos antigos. No capítulo final, ele apresenta seu resumo e as lições que podemos aprender com a igreja primitiva. Estes são os títulos dos 5 capítulos sobre os quais Graves organiza os 20 princípios de interpretação. Primeiro, utilidade das Escrituras, que é o capítulo 2. Segundo, a dimensão espiritual e sobrenatural das Escrituras, o capítulo 3. Em seguida, modos de expressão das Escrituras, o capítulo 4. Historicidade e factualidade nas Escrituras, o capítulo 5. E concordância com a verdade, o capítulo 6. A principal contribuição de A Inspiração e Interpretação das Escrituras é induzir seus leitores a refletir sobre a importância da doutrina da intervenção divina na produção das Escrituras por meio de princípios fáceis de seguir. A escolha de dividir uma questão tão complexa em 20 princípios é de grande ajuda. O sistema de numeração de Graves para cada princípio dentro de cada capítulo torna o livro mais útil para consulta e para fins de ensino. Embora Graves divida o livro em seções temáticas de uma forma muito clara, que podem ser lidas isoladamente, os leitores devem observar sua conectividade. Por exemplo, há uma conexão estreita entre o princípio 3, a Escritura resolve todos os problemas que podemos colocar, e o princípio 15, a Escritura não está em conflito com o aprendizado pagão. Há conexões óbvias entre o princípio 2, cada detalhe das Escrituras é significativo, com o princípio 10, as etimologias das palavras nas Escrituras transmitem significado. Já o princípio 13, os eventos narrados na Bíblia realmente acontecem, está conectado com o princípio 14, a Escritura não contém erros em seus fatos. Todos esses princípios resultam da crença de que, como Deus não erra, sua linguagem é perfeita e como as Escrituras são divinamente inspiradas, cada palavra, acreditavam os antigos cristãos, é verdadeira. Outra característica positiva da obra de Graves é que ele primeiro descreve como os intérpretes antigos entendiam as Escrituras e, em seguida, no final, apresenta sua breve avaliação, sugerindo alguns pontos de reflexão. Graves também deve ser elogiado por sua maneira de descrever a discussão da hermenêutica cristã antiga. Ao ler o livro, pude facilmente relacionar sua luta e argumentação com questões atuais do cristianismo. A semelhança da lógica atual com a lógica do passado torna o livro relevante e atual. Embora esse não seja o objetivo principal do livro, os leitores do século XXI podem aprender muitas coisas sobre como interpretar as Escrituras à medida que o autor desdobra
o que a inspiração divina implicava para a leitura cristã antiga da Bíblia. Além disso, esse exercício de tentar ver as coisas como a igreja primitiva as via pode ajudar o cristianismo atual em sua luta contra as tendências naturalistas na leitura das Escrituras. A compreensão de que Deus estava envolvido na produção da Bíblia mudou e moldou a perspectiva cristã antiga sobre a realidade. E Graves nos faz um grande favor ao reintroduzir essa suposição fundamental da inspiração divina nos atuais estudantes das Escrituras. O que eu teria apreciado em um livro como este seria mais informações contextuais para ajudar o leitor que não compreende muito do contexto histórico dos primeiros séculos da Igreja cristã a entender por que os pais da Igreja disseram o que disseram sobre as Escrituras. Na introdução, Graves faz um ótimo trabalho descrever o universo greco-romano e judaico no qual o cristianismo se originou, e ocasionalmente inclui a perspectiva de um observador externo sobre o assunto, como em sua discussão acerca da virtude na antiguidade, registrado nas páginas 35 e 36. No entanto, na maior parte da discussão sobre os 20 princípios, falta um contexto histórico correspondente para leitores que não estão familiarizados com a cultura da época da Bíblia, o que teria sido muito valioso, especialmente para um leitor não especialista. Ofereço essa crítica como alguém que deseja usar esse livro em uma aula introdutória da interpretação bíblica, visto que ele descreve bem e sucintamente as principais questões da hermenêutica cristã com um formato fácil através de 20 princípios. Também tem algumas perguntas relacionadas à linguagem que o autor utiliza na sua descrição dos métodos interpretativos da antiguidade. Na página 51, por exemplo, Graves afirma que, abro aspas, os cristãos buscavam orientação moral no Antigo Testamento, nas escrituras hebraicas, não a leis rituais. Fecho aspas. Eu questionaria se esse realmente é o caso. Frases categóricas como essa correm o risco de simplificação excessiva. Gostaria de dar apenas um exemplo de como essa situação poderia ser interpretada de outra forma. Muitas das práticas litúrgicas da Igreja, particularmente relacionadas à governança da Igreja, derivaram de uma reflexão sobre as leis encontradas nas Escrituras hebraicas e não no Novo Testamento, como a função dos bispos à luz do sacerdócio descrito no Pentateuco e o propósito do dízimo. Este é um aspecto importante, mas frequentemente negligenciado na interpretação cristã, provavelmente devido à visão amplamente difundida de que o cristianismo se afastou de suas raízes hebraicas no início da história. Embora essa posição não seja totalmente adotada por Graves, a declaração citada acima parece apontar nessa direção. Essa tendência também pode ser observada em seu uso dos termos sobrenatural, espiritual, alegórico, tipológico e figurativo, em contraste com natural, literal, físico e histórico. Ele parece usar esses termos em oposição uns aos outros, sem defini-los adequadamente. E isso pode levar alguns leitores a interpretar mal como esses termos eram usados de diferentes maneiras por intérpretes cristãos da antiguidade, e também hoje, como Graves afirma na página 49. Por exemplo, na introdução do capítulo 6, o autor escreve, abro aspas, enquanto o capítulo anterior tratava das alegações das Escrituras em relação ao mundo físico, dos fatos e da história, o presente capítulo aborda a veracidade das Escrituras em relação ao seu tema espiritual. Fecho aspas. Citação da página 106. Então, Graves e os pais da Igreja consideravam a Bíblia como um livro apenas de tema espiritual e não sobre fatos e história? Aqui os pressupostos ontológicos sobre Deus desempenham um papel significativo na definição desses termos, devido ao impacto que isso tem sobre o tema principal do livro de Graves, deveria ter sido melhor explicado. O que me agrada ao ler livros sobre a história das ideias é observar trajetórias, nesse caso específico, movimentos históricos de ideias em relação à interpretação bíblica. Lendo a história da interpretação bíblica narrada por Graves, pude perceber algumas tendências na exegese patrística. Primeiro, a passagem de 2 Coríntios capítulo 3 parece ser o texto bíblico mais importante que moldou os princípios hermenêuticos cristãos na antiguidade. Segundo, a relação entre as escrituras hebraicas e as escrituras cristãs parece central em todos os debates, daí a importância
do texto de 2 Coríntios capítulo 3, onde Paulo usa o termo Antigo Testamento. Terceiro, Orígenes é o intérprete mais influente no cristianismo, pois foi ele quem lançou ou pelo menos sistematizou os fundamentos hermenêuticos cristãos de como ler as escrituras hebraicas em relação ao Novo Testamento. Vê, por exemplo, as páginas 51 e 125. Essa influência pode ser rastreada por meio de Santo Agostinho e João Cassiano, que se tornaram intérpretes influentes do cristianismo medieval. Quarto, Filon de Alexandria teve forte influência na hermenêutica cristã, o que questiona a dicotomia na academia frequentemente usada entre Antioquia, os literalistas, e Alexandria, os alegóricos, para enquadrar a história da interpretação bíblica antiga. Visto que, através da lente mais ampla da inspiração divina, essa divisão é quase irrelevante para traçar as trajetórias da hermenêutica bíblica cristã. E, finalmente, o princípio cristológico de ver Jesus tipologicamente representado nas escrituras hebraicas sugere que, desde o seu início, o cristianismo foi um movimento profético que interpretava as profecias historicamente. A interpretação histórica da profecia dificilmente é praticada hoje em dia em vários grupos cristãos, mas essa comparação com a igreja primitiva questiona quão cristão são algumas abordagens modernas das escrituras. Aqueles que se interessam por interpretação bíblica e a história do cristianismo antigo aprenderá bastante na obra de Michael Graves, por isso recomendo a sua leitura. Se você quiser ler o original em inglês dessa resenha, acesse o link na descrição desse podcast ou procure no site do Andrews University Seminary Studies. Se quiser aprender mais sobre esse e outros assuntos, inscreva-se no canal Contextos Bíblicos. Me acompanhe no Instagram, compartilhe o conteúdo e se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima resenha.